Olá, estamos aqui em mais uma aula de informática e na aula de hoje nós estaremos aprendendo sobre os infográficos. Tá? Os infográficos, aqueles materiais, sejam de divulgação, de publicidade, seja de própria informação, que são peças visuais utilizadas para apresentar informações e dados de uma maneira que seja facilitada, tá? Para ajudar na compreensão do leitor, tá? Aquela pessoa que está vendo o material na hora. E mesmo quando o conteúdo tem maior complexidade, mesmo assim ele ainda fica mais simplificado, fica mais fácil de entender, ok? Os infográficos costumam incluir textos e imagens em suas elaborações, assim como ilustrações, gráficos e ícones, tá? Tudo aquilo que é o visual, tá? O foco do material infográfico é sempre a parte visual. Então, pessoal, os infográficos na história já existem há muito tempo, tá? Eles já eram utilizados, não os infográficos ali formalmente, mas representações gráficas. Eram utilizadas para poder explicar as ideias, os conceitos e os processos, tá? Desde os tempos pré-históricos, para vocês terem uma ideia. A forma que são conhecidos hoje, né, que são infográficos e todo esse formato que é mais convencional para a gente, começou a ser utilizado a partir do século XVI. Tá? O Leonardo da Vinci, por exemplo, ele utilizava os infográficos em seus estudos e teorias para poder explicá-los melhor, tá? Para pessoas que estejam estudando ou pessoas que estejam lendo seus artigos e seus estudos tenham um entendimento melhor e absorvam mais o conteúdo que ele está querendo passar naquela hora. Tá? Então ele também utilizava o infográfico na época. E assim como está mostrando aqui na imagem, eu imagino que vocês não imaginavam que o Leonardo da Vinci já poderia ter usado o infográfico na época, né? Mas é verdade que o conceito de infográfico foi evoluindo, tá? Evoluiu muito e permitiu também a personalização de acordo com a identidade visual da empresa que está fabricando aquele material e também do próprio perfil do público, né? O público-alvo que vai ler aquele material, que vai ter acesso àquele conteúdo, também teve uma personalização da identidade visual. Tá? Ele sempre foi usado para a fim de simplificar uma explicação complexa através de imagens, símbolos e anotações, ok? Agora vamos listar algumas vantagens aqui que você tem ao utilizar um material de infográfico. Tá? Então, é comprovado cientificamente que mais de 65% das pessoas aprendem melhor, né? Aprendem definitivamente através do meio visual. Então, com base nisso aqui, a gente já pode entender muita coisa, né? Ali, o nosso foco está sendo as imagens, está sendo todas as artes visuais e todo o conteúdo que é visto no material infográfico, ok? Ele também possui uma rápida comunicação e fácil compreensão, tá? Devido a esse fato. Os estímulos visuais são mais atrativos e melhor compreendidos pelos seres humanos. São mais compreendidos do que os estímulos auditivos, por exemplo, tá? Então é bem mais fácil a pessoa lembrar de uma imagem do que ela lembrar de algo que foi dito por outra pessoa, beleza? Os infográficos também são autoexplicativos, então eles não precisam de complementos para que eles sejam entendidos. Eles são entendidos por si só, já com todo o material que está disponível na hora. E é claro, é mais atrativo você receber uma imagem do que um texto, correto? Muitas vezes a pessoa vai ter preguiça de ler o texto ou algo do tipo. Agora uma imagem não. A imagem já está lá, a pessoa vai visualizar a imagem, vai entender o conteúdo e vai entender a mensagem que está querendo ser passada. Tá? Então essas são as vantagens aqui que a gente pode destacar sobre os infográficos. É muito importante também a gente ressaltar a importância das cores, tá? E como elas fazem diferença no nosso material. Nos infográficos é importante que sempre as cores tenham relação entre si, tá? Seja a cor padrão
da marca e a cor padrão do produto, tá? Então é sempre bom você estabelecer uma conexão entre elas, para que a pessoa já memorize e entenda na cabeça dela que aquele produto já está sendo daquela marca, tá? Então você criar uma padronização de cores, tá? Então é muito melhor você desenvolver a paleta de cores baseada na marca da sua empresa do que você basear a sua paleta de cores num produto específico, tá? Então, sempre é aconselhável que o produto que você for desenvolver, na sua divulgação, use a mesma paleta de cores que é utilizada na marca da sua empresa. Beleza? Bom, irei citar agora alguns modelos e submodelos de infográficos que vocês poderão estar vendo aí e quando vocês poderão utilizá-los, tá? Nós temos os infográficos estatísticos, que esse modelo se vale de dados estatísticos que podem ser retirados de levantamentos, pesquisas, estudos diversos, que podem ser para reforçar algum conhecimento ou contar história, agregar valores ao conteúdo. Tá? Também temos os infográficos informativos. Esses dão privilégio à informação. Tá? Esse tipo de peça visual se diferencia do anterior que a gente falou aqui, porque ele oferece conteúdo e não estatísticas. Nós temos os infográficos de cronograma. Este modelo ele que é considerado, né, o ideal para contar uma história com início, meio e fim. E ele se aplica especialmente quando há uma sequência cronológica linear. Tá? Destaca fatos importantes para poder ter uma melhor compreensão do contexto. Temos também os infográficos de processo. Você sabe quando quer explicar o funcionamento de algo? Então, pode ser de uma máquina ou um sistema de um processo qualquer. Imagino que você pensa na descrição de um passo a passo, correto? Então, é justamente isso que esse tipo de infográfico, que é o infográfico de processo, ele faz. Tá? Ele apresenta uma sequência de etapas para chegar a um resultado, correto? E todas elas são numeradas, o que facilita muito a compreensão. Temos também os infográficos geográficos, tá? Não confunda, infográficos geográficos. A principal característica deste modelo aqui é justamente a presença de mapas, por isso geográficos. Então vamos imaginar, por exemplo, temos um mapa da dengue no Brasil e esse mapa ele mostra o avanço da doença em diferentes regiões do país, trazendo o número de casos, áreas com maior incidência, tudo isso com cores marcantes, tá? Com representações. Então, o que você visualizou mentalmente é a representação perfeita do que é um infográfico geográfico, ok? Então, tudo isso que foi abordado aqui, toda essa parte de dados que estiveram nesse mapa, fazem parte de um infográfico geográfico. Continuando, temos os infográficos de comparação. Tá? E esse aqui ele não tem segredo. É uma peça que é exatamente o que ela sugere. Tá? Ele serve para comparar. Esse infográfico apresenta comparativo entre dois itens, que podem ser produtos da mesma função, com marcas diferentes, ou se não, produtos da mesma marca com funções diferentes. E, por exemplo, eles vão colocar dois smartphones de marcas diferentes, tá? Com a mesma linha ali de modelo, para destacar cada um os seus principais componentes, suas vantagens, suas partes negativas. E esse é um bom exemplo desse tipo de peça, ok? Ele também poderia ser usado para comparar aspectos físicos de desempenho entre jogadores de futebol, como Messi e Cristiano Ronaldo. Tá? Isso também é um exemplo. Só estou querendo dizer aqui que ele pode ser um gráfico para comparar, tá? Duas informações. Nós temos também gráficos hierárquicos. Tá? Não sei se você se lembra da pirâmide alimentar, né, que tinha ali, desde baixo até em cima, a ordem dos alimentos e seus valores calóricos, energéticos e etc. Essa pirâmide alimentar ela pode ser um exemplo de gráfico hierárquico, ou seja, ela representa informações de uma forma que deixa claro uma ordem de importância e grandeza. Tá? Uma estratégia de organização de conteúdo também bastante comum em organogramas de empresas,
para poder passar informação para os funcionários, para fazer treinamento e etc. Infográficos de lista poderiam se encaixar na categoria dos informativos, igual foi citado anteriormente, já que eles têm características parecidas, como o uso de números para poder identificar os itens de uma lista. Eles podem se valer ainda dos ícones e ilustrações, facilitando o entendimento e tornando a peça mais atrativa. Então, para fugir do lugar comum, pode ser uma boa ideia experimentar layouts diferentes, mas sempre sem fugir da característica principal, beleza? Também temos por último aqui, né, os infográficos de currículo. Então, para terminar, ele trata-se de uma versão moderna do tradicional currículo. Dependendo da empresa que você quer se apresentar, parece bem mais atrativo que você use esse tipo de abordagem, tá? Um currículo por meio de infográficos. Concorda? Então, esses aqui foram alguns modelos de infográficos que você pode utilizar. E eu também descrevi ali qual que é a função de cada um. Tranquilo? Então, beleza. É isso aí.